Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade à matéria, né? Na página 23, nós vamos falar um pouquinho sobre os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos nessa aula. E depois nós vamos fazer a parada obrigatória. Então, primeira coisa, quando eu falar em anelídeos, me lembra a palavra anel. Então, eu vou ter o corpo desses animais cobertos de como se fossem anéisinhos, uma sequência deles, tá? Então, vamos ouvir um pouquinho sobre o que seriam os anelídeos. São animais de corpo alongado e cilíndrico que apresentam metaméria, ou seja, seu corpo é dividido em vários segmentos. Os metamérios que parecem com anéis. A maioria tem hábito de vida livre, mas alguns, como muitas sanguessugas, são parasitas externos, ectoparasitas. São encontrados em ambientes marinhos de água doce ou terrestres úmidos. Os anelídeos apresentam sistema digestório unidirecional e simetria bilateral. A maioria das espécies realiza as trocas gasosas pela pele, que é fina e úmida. Esses animais podem ou não apresentar cerdas no corpo. Exemplos de representantes desse grupo são as minhocas e as sanguessugas. As minhocas têm grande importância na formação de solo fértil, pois se movimentam pelo solo, criam túneis por onde circular e se alimentam do material encontrado no caminho. As fezes desses animais formam um material com diversos nutrientes essenciais que enriquecem o solo, o humus. Então, as minhocas, elas vão fazer, furinhos no solo. Esses furinhos, esses túneis, vão deixar o ar entrar, vai oxigenar o solo e ali elas vão estar removendo também o resto de animais, de plantas, né? Elas vão estar cavei um túnelzinho para cá. Então, o que estava aqui subiu, o que estava aqui desceu. Então, elas vão remexendo no solo, deixando o oxigênio entrar e formando também o humus, tá? Que é o restinho dos animais, dos decompositores e das plantas. Agora, nós vamos falar sobre os moluscos. Ele tem o corpo mole, muitas vezes protegido por uma concha, secretada por um tecido típico desse grupo, o manto. Seu corpo costuma ser dividido em cabeça, onde fica a boca, massa visceral, que contém os órgãos internos, e pé, tá? Responsável pela locomoção. Em alguns moluscos, os pés foram transformados em tentáculos. Os moluscos têm simetria bilateral e possuem sistema digestório unidirecional. Algumas espécies possuem brânquias, que são estruturas finas com muitos vasos sanguíneos, que realizam as trocas gasosas. Certas espécies apresentam rádula, uma língua raspadora que auxilia na obtenção de alimentos. São animais de vida livre e podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou terrestres. Caramujos, polvos, mexilhões, lesmas e lulas são exemplos de moluscos. Agora, lá na página 24, nós vamos falar sobre os artrópodes. Filo com representantes que podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes da Terra. Também apresentam metaméria, mas com alguns metâmeros unidos, formando grande parte do corpo. Sua simetria é bilateral e seu sistema digestório é unidirecional. Apresentam grande variedade de formas de sistemas respiratórios. Caracterizam-se por apresentar apêndices corpóreos articulados, ou seja, formado por partes conectadas e móveis. Os apêndices desempenham diversas funções, como locomoção, localização, captura de alimento, entre outras. Outra característica típica dos artrópodes é a presença do exoesqueleto, um esqueleto externo e rígido, como uma carapaça,
que ajuda na proteção a predadores, além de diminuir a perda de água para o ambiente. Pode ser duro. O exoesqueleto limita o crescimento do animal. De tempos em tempos, ele pode ser trocado, permitindo que o crescimento continue. Esse processo ocorre várias vezes ao longo da vida de um indivíduo e é denominada muda. O filo dos artrópodes é muito diverso, mas neste material daremos enfoque a 4 grupos: os quelicerados, aranha e escorpião, entre outros; os crustáceos, camarão e tatuzinho de jardim; os insetos, mosca e formiga; e os miriápodes, lacraia e piolho de cobra. A maioria dos quelicerados apresenta o corpo dividido em celatórax, fusão da cabeça e do tórax e abdômen. Esses artrópodes possuem pernas, pedipalpos, apêndices corpóreos relacionados à manipulação do alimento e reprodução, e quelíceras, apêndices encontrados à captura de alimento e defesa. Algumas espécies produzem peçonha, conjunto de substâncias tóxicas. Os insetos apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, com 3 pares de pernas no tórax. Algumas espécies têm asas, permitindo o voo. A cabeça apresenta um par de antenas, um par de olhos e apêndices relacionados à alimentação, chamados peças bucais. A maioria dos crustáceos apresenta cefalotórax, abdômen e vários apêndices relacionados à locomoção, além de 2 pares de antenas. Os miriápodes, como os piolhos de cobra e as lacraias, apresentam cabeça e tronco segmentado, com diversos pares de pernas. Essas são distribuídas em 1 ou mais pares por segmento. Alguns miriópodes podem produzir substância de defesa. Agora nós vamos falar sobre os equinodermos. São animais exclusivamente marinhos, como o ouriço do mar e a estrela do mar, de hábito de vida livre. Possuem um esqueleto interno, que é o endoesqueleto. Apresentam simetria radial e sistema digestório bidirecional. Há grande variação na forma de respiração. Os equinodermos possuem um sistema interno chamado sistema hidrovascular. Esse sistema é composto de canais preenchidos por um líquido muito similar à água do mar, que permite a movimentação de pequenos pés, os pés ambulacrais, utilizados na locomoção e na alimentação. Agora nós vamos lá para a página 26. E lá nós vamos ter a parada obrigatória, tá? Aí nós vamos fazer essa parada obrigatória e postar a foto lá na plataforma. E agora, aumenta um pouquinho a mais dos alunos que eu pedi, né? Então, os meninos que vão falar sobre os anelídeos, moluscos, os artrópodes e os equinodermos já podem começar a produzir os seus vídeos, tá? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau, meninos!